Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós damos as boas-vindas a vocês na Escola Dominical da Igreja Metodista do Monte Alegre. Hoje, queridos, nós iremos tratar de um tema um pouco diferente, porque nós encerramos a revista Legados da Fé na semana passada e nós começaremos uma nova revista na semana que vem. Hoje, então, nós utilizaremos esse espaço da Escola Dominical para trabalharmos o assunto da igreja e da sua ligação com as questões da dependência química, dos vícios da bebida alcoólica. Tá certo, queridos? Nós exploraremos esse tema. E os objetivos para a aula de hoje, então, amados irmãos, são: primeiro, entender por que a dependência química é um dos males da sociedade atual. Aliás, sempre foi um dos males da sociedade, né? A bebida, o fumo, o tabaco, as drogas, e também qual é o papel da igreja frente a essa realidade social grave. Amém, queridos? Então nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nessa lição de hoje. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, aproveitando esse tempo na Escola Dominical para estudarmos e entendermos, Pai, na perspectiva do Espírito Santo, sobre como lidar com a situação da dependência química, das drogas e outras questões que muitas vezes, Pai, comprometem tanto a vida do ser humano. Abençoa essa aula de hoje, ilumina as nossas mentes para que possamos receber do Senhor, Pai, o entendimento e a sabedoria para lidarmos com essa situação. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados. Então nós vamos ler o texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 26, versículos 29 a 35, que nos dará o embasamento para nós estudarmos a lição de hoje. Vamos lá. A partir do versículo 29 diz assim: De quem são os ais? De quem são as tristezas e as brigas? De quem são os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada, que não se deve deixar atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no corpo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente envenenada e como uma víbora. Seus olhos são coisas estranhas, e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: Espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus que nos instruirá e nos dará a direção para estudarmos o tema da dependência química e do alcoolismo na aula de hoje. Amém, queridos? Então, amados irmãos e irmãs, nós sabemos que a serpente ou a cobra é um animal muito conhecido. Ele pertence à família dos répteis e é também rastejante, é sua característica principal. Ele não tem pernas. Ele rasteja pelo solo e ele vive à espreita, pronta para emboscar as suas presas. Ele pode picar tanto os desavisados, as pessoas que estão distraídas, como também aquelas pessoas que passam pelo seu caminho. E também a palavra de Deus fala sobre o basilisco, que é um tipo de serpente, um tipo de cobra. E ele é muito bonito, é muito bonita e também muito venenosa. A Bíblia traz para nós, amados, várias citações sobre a serpente, que colocam essa figura como uma figura característica para ensinar e comparar algumas questões para a nossa vida. Nós temos aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 8, ele fala que a cobra é descrita como um habitante das tocas. Depois, no capítulo 14, versículo 29, como geradores de outras serpentes. E também no capítulo 59, versículo 25, como produtores de ovos que geram outras víboras. Percebemos então que a sua menção
está associada, meus amados, ao engano, à astúcia e produz veneno e morte. Foi também mencionado em Gênesis, capítulo 3, dos versículos 1 a 13, como um instrumento de engano para Eva. E também em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 2, como também comparado como a Satanás. São muitas, então, as imagens, as comparações que nós temos ao longo da história do povo de Deus da serpente. Como podemos, então, comparar os vícios, as drogas, as bebidas, a droga química, entre outros, com a imagem da cobra? Primeiro, a palavra nos ensina 3 questões. Primeiro, o ensinamento, nos traz ensinamento. Como o vício é traiçoeiro, como a cobra. E também ele é venenoso, como o basilisco. Como uma explicação, o vício é atraente, não é? E belo, como a serpente. Pode parecer inofensivo inicialmente, mas leva à morte. E por último, como alvo, quantas consequências nos levam aos vícios? Quantas consequências ruins, não é, meus amados? A embriaguez, a destruição da família, o afastamento da convivência social e, por fim, a morte. As palavras de Provérbios 23, dos versículos 29 a 35, não são somente orientação para nós, queridos. Elas nos trazem revelação de Deus de um grave problema social chamado alcoolismo. Na época já existia o alcoolismo. O vinho era uma bebida, que era usada comumente pelo povo, pela produção de uva, produziam vinho e bebiam vinho. O problema era o excesso, o abuso da bebida, que trazia uma série de problemas para as pessoas e levava as pessoas desde aquela época a uma vida deplorável, a um estado de vida muito ruim, no qual as pessoas acabavam chegando à morte. A pessoa embriagada naquela época, queridos, perdia a sua capacidade, né? Hoje também a pessoa embriagada perde a sua capacidade de consciência e se envolve muitas vezes em discussões, em brigas que não levam a nada, né? Muitas vezes naquela época a pessoa era envolvida em brigas e acabava muitas vezes até a morte, né? Em Gênesis vimos um caso de abuso de vinho, lá quando Noé bebeu demais, né? Noé produziu uvas, e se embriagou com o vinho que ele produziu e acabou dando vexame quando ele ficou nu perante os seus filhos. E esse problema, né, devido a essa embriaguez de Noé, ele acabou gerando com isso maldição para sua família. As palavras de Provérbios, então, queridos, elas são muito mais do que um conselho. Elas nos alertam a todos para o perigo que o estilo de vida de alcoolismo, de bebidas, de fumo, tabaco podem levar ao indivíduo, né? Qualquer dependência química, sejam elas drogas, crack, heroína, cocaína, bebida alcoólica de qualquer natureza e mesmo fumo, podem gerar vícios e dependências desagradáveis para as pessoas. E nós sabemos que o final disso, o final dessa história, é sempre doloroso. Por quê? Porque da mesma forma que ser picado por uma cobra, a cobra inala o veneno na pessoa que foi picada. Por isso, não olhe para o vício como sendo para a sua sedução, porque todo vício tem a sua sedução para conosco. Assim como o vinho, que é vermelho, escorre, resplandece pelo copo e escoa suavemente, gerando um agradável cheiro, né? Um agradável aroma. Não se deixe seduzir pelo vinho, nem pelas drogas, nem pelos vícios. Amém, queridos? Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, traz revelação para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: há caminhos que parecem bons aos olhos, mas no final deles são caminhos de morte. Os vícios, queridos, em geral, de forma geral, são caminhos de morte. Por quê? Porque são dependências que trazem consigo consequências graves e consequências para quem os pratica. Não é? Os vícios destroem a nossa vida, destroem a saúde física, mental, destroem os relacionamentos e também a dignidade de qualquer pessoa.
a dependência química, queridos, continua sendo um grande mal para a sociedade atualmente. O povo se embriaga, o povo consome drogas, enquanto não percebe estar passando por um torpor, uma obnubilação, enuviado, pensando que está agradando a si mesmo. No final dessa situação, gera morte para si, gerando transtornos além das suas vidas para todas as suas famílias. Há milhares de pessoas, queridos, que cada vez mais cedo entram para o mundo dos vícios, da droga, do alcoolismo. E nem se dão conta disso. Muitas vezes eles não percebem o caminho de morte que estão prestes a entrar. Embora por desconhecimento, nós sabemos, possa ser vista a bebida, o vício como uma falha de caráter, nós precisamos entender, meus amados, que é uma doença complexa e que leva à morte e muitas vezes leva a pessoa a perder o controle da sua própria vida. Qualquer doença, queridos, devem merecer cuidados médicos, além do apoio espiritual. Quanto mais uma doença que gera problemas físicos e mentais, deve ter apoio espiritual para que a pessoa possa se fortalecer e retomar o caminho que ela precisa andar. No caso, essa doença do vício, ela afeta não somente, queridos, a estrutura física e mental da pessoa, mas mexe também com a sua família, seus amigos e todas as pessoas com as quais ela convive na sociedade. Nós sabemos, amados, que são muitas situações realmente que levam às dependências químicas, ao alcoolismo, às drogas. Por exemplo, pode ser uma predisposição genética da pessoa, ela se vicia com facilidade, pode ser uma necessidade de autoafirmação perante a sociedade, o trabalho, os meios sociais. Pode estar também na origem da história das pessoas com essas doenças. Nós temos que entender cada situação, porque cada caso é um caso e precisa ser olhado com um olhar de amor, de cuidados e de acolhimento. Veja que o uso de drogas lícitas e drogas ilícitas, e aqui vale esclarecer para os irmãos que as drogas lícitas são aquelas aprovadas e vendidas normalmente na sociedade, como por exemplo o álcool, bebida alcoólica, o tabaco, o fumo, o cigarro, o cachimbo, tudo isso que é permitido por lei, mas é uma droga que causa um mal físico e mental, é uma droga lícita. E as drogas ilícitas são aquelas que não são permitidas, como por exemplo a cocaína, a heroína, mas que são vendidas e comercializadas na informalidade, onde toda a sociedade tem acesso, Mas elas são drogas lícitas e ilícitas, cada uma com um poder de causar os seus males, um poder diferente. E no longo prazo podem realmente gerar danos graves e irreversíveis. Veja que no caso da igreja, queridos, nós precisamos, além de entender que é um problema de saúde pública, as drogas, porque a droga incapacita as pessoas, o indivíduo, para trabalhar, para se relacionar, para fazer aquilo que é básico na sua vida. Então é um problema de saúde pública e é também um problema, uma preocupação missionária da igreja. Porque Jesus, amados, veio para todos, especialmente Jesus veio para aqueles doentes de alma, doente de corpo. E aí entra a igreja, o corpo de Cristo, para buscar, para resgatar essas vidas e devolver a elas vida em abundância. A igreja, queridos, pode atuar ajudando na prevenção, no tratamento e também na inserção social dessas pessoas que são dependentes químicos e usuários de drogas. Veja que o pastoreio da pessoa doente, da sua família, é necessário, é indispensável. Mas, por outro lado, queridos, exige muita paciência, dedicação e trabalho. Muitas vezes, uma pessoa só ou duas pessoas não consegue realizar todo o trabalho que precisa. É cansativo, é demorado. Mas quando a igreja se reúne como comunidade de fé, ela, estando atenta, ela consegue atender as demandas da sua comunidade. Veja, também, amados, que esse assunto deve ser tratado aqui na escola dominical, porque aqui é lugar de aprendermos a palavra de Deus. E quando temos a sabedoria do Senhor para lidar com coisas complexas,
que nos atingem diretamente, como é o caso dos vícios e das drogas, nós precisamos ter a palavra de Deus que vai nos ajudar, vai esclarecer, vai trazer à tona o conhecimento para lidarmos quando nós depararmos com uma situação como essa. É necessário nós falarmos, queridos, a todos os irmãos e irmãs da igreja. É necessário falar desde as crianças até os mais velhos sobre os perigos e os malefícios do uso das drogas. Contudo, queridos, nós, quando falamos, devemos nos prevenir falando, não do medo, não com medo, não impondo medo para as pessoas, mas precisamos atender com amor, pelo amor de Deus, o nosso Senhor, nas suas vidas, nas vidas das pessoas que necessitam. E assim, queridos, respondermos a esse amor por meio das nossas escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio e muitas vezes esse livre-arbítrio nos leva a fazer escolhas erradas, como optar, por exemplo, por vícios, por drogas, e vícios muitas vezes que, na tentativa de suprir uma necessidade interior do nosso corpo e da nossa alma, nós consumimos um produto que gera vício, um cigarro, uma bebida, uma droga. Enquanto a necessidade que nós temos, queridos, não é do vício, não é da droga, nós temos primariamente a necessidade do nosso Deus, que quando procuramos o nosso Deus em primeiro lugar, Ele nos supre de todas as nossas necessidades. A palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus provedor, Jeová Jiré, que nos provê não só das necessidades físicas, mas das nossas necessidades da alma, do espírito, dos relacionamentos. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas, e daí nós não teremos necessidade nem de ostentação, nem de suprir a nossa alma com vícios que causam morte, como o veneno enganoso proposto pelo engano da serpente quando ele seduziu a Eva e Adão. Então, amados irmãos e irmãs, fiquem atentos, não se deixem ser seduzidos pelo brilho, pelo resplendor das coisas desse mundo, porque elas são enganosas, assim como o vício da droga, do álcool e de todo tipo de coisa que leva à morte, é vício enganoso de Satanás. Fiquem atentos, Deus tem uma palavra para o seu coração, para que você acorde e se atente para buscar trazer vida àqueles que estão perdidos nos vícios e nas drogas. Veja, meus amados irmãos, que para tratamento dessas pessoas, a igreja pode se mobilizar, se unir com outras áreas da sociedade para banir esse mal da sociedade. De alguma forma, a Igreja do Monte Alegre está fazendo isso pelo Ministério de Ação Social e mobilizando todas as áreas da igreja e outras áreas da sociedade para alcançar essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que tiveram as suas vidas destruídas pela droga, que se afastaram das famílias, que estão longe, abandonadas, perdidas, que estão internadas. A igreja está fazendo um trabalho de levar essas pessoas não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual, oração, palavra de Deus. A igreja está imbuída em ver as pessoas que querem ser internadas, que querem reconciliar com suas famílias e atuar para que isso seja alcançado. E os primeiros frutos a igreja já tem colhido. Pessoas que estão buscando a igreja do Monte Alegre para se congregar, para ouvir a palavra, para que sejam alcançadas as suas famílias. E Deus tem nos mostrado grandes caminhos, grandes possibilidades, porque nós estamos atuando e buscando realizar aquilo que é a missão da Igreja do Monte Alegre. Então, queridos irmãos, ter o compromisso de orar pela libertação dessas pessoas, pregar a palavra de Deus a elas, para a conversão e libertação plena, é missão da igreja. Não só a igreja do Monte Alegre, a igreja de Cristo, porque Cristo quer alcançar essas pessoas. Então faz parte da nossa missão. E como, meus amados, nós podemos fazer isso? Acolhendo essas pessoas, insistir que elas mudem de comportamento com todo respeito, com todo amor, acompanhar pastoralmente aquelas que querem ser acompanhadas, e também as suas famílias, e levá-las à reinserção social, porque a saúde, queridos, está também na interação através da sociedade, para que possamos, pela palavra do Senhor, pela sabedoria do alto de Deus, usarmos nossos dons e talentos para fazermos a missão que Deus tem para cada um de nós.
Também nós podemos atuar incentivando para que as pessoas não desanimem, porque muitas caem, e caem com frequência, e nós precisamos continuar atentos para que elas não desanimem, continuar a acolher e enfim persistir em busca de um ideal que parece distante. Isso não é fácil, queridos. Demanda muito esforço, muito trabalho, mas se a igreja tem um corpo forte e tem um plano de trabalho, está determinada a seguir em frente, Deus abençoa grandemente e faz a tua obra no meio da comunidade do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, assim como lutar contra os próprios desejos é muito difícil, é uma tarefa complicada, queridos, porque às vezes o nosso desejo fala mais alto do que aquilo que é importante para nós. Às vezes as nossas vontades e desejos, elas sobrepujam aquilo que é racional. E muitas vezes o que é a palavra de Deus. Mas se nós persistirmos na oração e na busca daquilo que é melhor para nós, seremos capazes de ter discernimento e entender que determinada coisa não deve ser feita, que um vício não deve ser sustentado, que nós devemos buscar outras coisas mais importantes, como a palavra de Deus que nos supre, e abandonar os maus comportamentos para que Deus nos soerga novamente e possamos ser uma nova e viva criatura do Senhor, assim como Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Não é fácil, queridos, mas precisamos dessa forma de apoio para as pessoas e famílias que se encontram nesse processo de vícios e de drogas. Porque de alguma forma elas estão alienadas. É preciso tirá-las da alienação e mostrar para todas elas, queridos, o caminho novo, que é Cristo. Porque é Cristo que salva, que cura e que liberta, inclusive dos vícios e das drogas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, amados, nós podemos perceber que existem pessoas dentro da própria igreja, dentro das igrejas, que muitas vezes elas sofrem porque não querem se expor perante os seus vícios, as suas drogas, os seus maus comportamentos. Existem outras pessoas, queridos, que não conseguem se conscientizar de que elas precisam de ajuda. Muitas vezes elas estão vivendo as suas vidas e não percebem que necessitam de ajuda, de socorro. E nós podemos ver que nós temos esse socorro bem presente, que é o Senhor nas nossas vidas. Ele está do nosso lado, só aguardando o nosso sim para que Ele possa começar a agir. Quando então, queridos, a igreja se preocupa com essa questão dos vícios, da dependência química, ela se torna um grande incentivo para a mudança das pessoas que tanto necessitam. Para isso, nós temos que estar dispostos a amar essas pessoas, como Jesus amou. Amar o pobre, amar o viciado, amar aquele que não tem tantas propriedades, né? Aquele simples. Amar essas pessoas em vulnerabilidade social, porque elas foram criadas por Deus, assim como cada um de nós. Não julgar, insistir na recuperação delas, insistir no plano de recuperação, para que o Senhor abençoe ricamente, não só a vida delas, mas a vida da igreja também. Deus, queridos, está acima de todos nós, e Ele quer nos usar para que os propósitos do Senhor sejam alcançados. Quando uma ou duas pessoas, como eu disse, fazem isso sozinhas, elas podem até se desanimar, se desencorajar. Mas quando a igreja, em unidade, em corpo de Cristo, faz isso como um todo, ela gera as forças necessárias para perseverar e alcançar a vitória. Jesus, queridos, veio para trazer vida e vida em abundância para todos nós, sem distinção. A todas as pessoas que crerem. Para isso nós precisamos crer. Crer que o Senhor tem o melhor para nós, para as nossas vidas e para alcançarmos aqueles que estão em vulnerabilidade social, viciados, drogados, alcoólatras, entre outras pessoas. E também nos prevenirmos e informarmos para que outras gerações sejam alcançadas por esta boa nova que é Cristo Jesus. É preciso então, meus amados irmãos e irmãs, que nós continuemos anunciando a verdade de Deus e lembrarmos que nada é impossível para Deus, para aqueles que creem. Isso está em Mateus 19, 26. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida.
Nós agradecemos pela sua presença e esperamos que essa aula de hoje tenha trazido alguma revelação do alto para que você possa ter sabedoria na tua vida para lidar com essas questões do alcoolismo, dos vícios e não se deixar ser seduzido por elas. Do contrário, que você possa ser sal e luz por onde passar e levar aquelas pessoas que precisam a palavra do Senhor para que elas possam ser transformadas pela realidade viva que existe em nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que assim seja, nós desejamos a você um excelente domingo e até mais tarde ao nosso culto de louvor e adoração aqui mesmo pelo canal do YouTube da Igreja Metodista do Monte Alegre. Deus abençoe, queridos. Um bom domingo e até mais.